Olá, senhoras e senhores, garotos e garotas, está começando mais um episódio do seu podcast favorito, o Fodcast. Ai, sim, aquela mesma coisa de sempre. Cada semana eu penso em fazer uma vinheta, alguma coisa diferente, alguma entrada legal, mas nunca dá certo, então eu vou fazer do jeito que eu tiver afim na hora, porque é assim que minha mente funciona, sabe? É assim que minha mente funciona, porque não adianta eu ficar tentar pensando a semana inteira em fazer um bagulho diferente. E daí chega na hora, meu cérebro ele fala, não vai fazer, porque ou eu esqueço, ou porque o método de você fazer algo que você pensou antes vai ficar um lixo, porque é assim que as coisas funcionam, nada vai sair do jeito que você espera. Desculpa os barulhos, a interferência de áudio, mas esse daqui é o podcast, o coito auricular, aquela coisa que vai acabando contigo, aos poucos. Sabe, como se fosse um ácido corrosivo derretendo um ferro, um veneno que vai destruindo a cara do Chuck. É tipo isso, só que mentalmente. Cada episódio que você escuta é menos 1 hora e meia na sua vida que você poderia estar fazendo algo melhor. Você poderia estar descobrindo um novo continente. Não sei, vai que existe. Vai que existe a nova ordem mundial que está impedindo que a gente conquiste um novo continente, onde é cheio de árvores frutíferas, animais gigantes. Não sei quem sou eu pra falar, porque hoje em dia você pode contestar tudo. Você pode ver qualquer tipo de informação na televisão, na internet, e você fala não, porque ele é baseado neste dado de um cara inteligente que escreveu. Uns recadinhos aqui antes de começar, como sempre. Recadinhos, hoje tem algum recado importante? Tem algum recado importante, Daniel Vieira? Tem. Eu quero começar um novo quadro de Q&A. Quem sabe o que é isso? Perguntas e respostas? Sim, parabéns, você acertou. Resposta exata. Você pode enviar uma pergunta no meu e-mail. Você pode estar no grupo do Fodcast, o Clube dos Fracassados no Facebook, onde lá eu consigo interagir com vocês. Lá tem 4 pessoas por enquanto. Eu e 3 amigos que eu arrastei de força. Eu tive uma coerção. E eu apontei na cara deles minha arma imaginária, minha pistolinha d'água aqui, ó. Falei, você vai entrar no grupo. Se você não entrar no grupo, você vai tomar um tiro imaginário. O problema é seu. Aí você pode entrar lá, você pode mandar no meu e-mail, você pode mandar na qualquer caixa inbox de uma rede social minha. Manda lá, manda com parênteses do Q&A, manda uma pergunta, manda alguma coisa que eu vou ler. Vou ler no próximo episódio. E é isso, está no ar. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 9 de setembro de 2020. Eu tô copiando a vinheta de outro podcast que eu escuto? Tô sim. Tem algum problema? Não, porque 20 pessoas escutam essa merda aqui semanalmente. Alguém vai me processar? Não. Existe propriedade intelectual? Também acho que não. Então é isso. Eu acredito que tudo que a gente solta no mundo está à mercê de qualquer tipo de pessoa, e ela pode absorver e fazer o que quiser com aquela informação, porque tá tudo no mundo das ideias, tá tudo no mundo intangível. Então, se eu quiser criar alguma coisa nova, eu não vou tirar do cu, geralmente não. Eu vou pegar as referências que eu tenho no mundo e eu vou soltar do jeito que eu quiser, porque eu acho que é isso que funciona a criação. Você apenas tá fazendo uma alquimia, né? Ai, é muito bom fazer isso daqui. Falar pra vocês, caras, é muito bom fazer isso daqui. Eu tava pensando a semana inteira, tipo, caralho, mano, eu planejo fazer as coisas no podcast, daí chega na hora, acontece tudo diferente e fica bom mesmo assim. Eu acho que eu peguei o jeito da coisa, de pegar um microfone e falar o que eu penso, e as pessoas estão me elogiando, meu ego ficou um pouco inflado, porque essa semana aconteceu um negócio interessante, ontem pra ser mais exato, que eu comecei a ter uma crise depressiva e eu comecei a achar que eu era um merda, que eu tava incomodando todo mundo e que tudo que eu fazia era trágico, era horrível. E foi do nada, e isso vinha de um tempo em que eu tava escutando meu podcast falando, nossa, o que eu tô fazendo? Olha a vergonha que eu tô passando. Só quem é próximo de mim tá vendo isso daqui deve estar pensando, nossa, o Daniel tá se arriscando muito. E tipo, e aí, será que é? Será que não é? O que será que passa na mente das pessoas? Será que elas estão falando a verdade quando elas estão me elogiando, quando elas estão querendo que eu continue? Não sei. Todo criador de conteúdo passa às vezes por esse processo. Faz um mês que eu tô gravando isso daqui
E tá acontecendo, já tô começando a desprezar meu trabalho, já tô começando a ver que as minhas decisões que me trouxeram até aqui estão erradas. Eu sempre começo novos projetos e aí eu largo eles de mão e será que eu cheguei nessa, nessa faixa? Não, acho que eu não cheguei não. Não cheguei não. Então vamos lá, né? Vamos para as anotações da semana, como eu sempre faço. Por mais que eu falo que eu roteirizo, que eu penso mentalmente, o problema é pensar e não anotar. Porque a minha mente, eu não sei a de vocês, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho um projeto, eu tenho uma coisa que eu faço sempre, regularmente. E, desculpa se o ventilador estiver dando barulho, é porque tá um calor infernal aqui, sabe? Tô suando que nem um porco, uma porpeta na fogueira. Vocês já viram aquele post do Mark Zuckerberg, que ele tá fritando um porco, que ele tá queimando um porco na fogueirinha, no meio de uma clareira, que ele tá... que o porco tá empalado no que parece ser um cabo de vassoura e ele tá sofrendo. Ou melhor, ele já tá morto. Na verdade, eu acho que ele tá comendo o porco. Não sei. Eu tô me sentindo que nem esse porco agora, suando cada centímetro do meu corpo. Eu descobri que tem partes do meu corpo que eu não sabia que suavam. Sabe? Porque... eu não sei. Parece que quando você fica sem camisa e só de cueca dentro da sua casa, você recebe mais sol de fora e sua pele queima. Mas se você bota roupa, você começa a suar por lugares que você não sabia que você suava. Então daí você tá coçando certas dobrinhas do seu corpo e você tem aquela crostinha debaixo. Não, eu não vou completar esse raciocínio, tá nojento. Tá nojento, mas tá calor e eu peço desculpa se o ventilador tá atrapalhando. Mas ou eu fico suando que nem uma porpeta, ou eu fico suando que nem o porco da Revolução dos Bichos lá, de terninho e gravata. Desculpa pelo spoiler, foda-se. Não, também não é spoiler, foda-se também. Depois eu falo. Ai, cala a boca. Ou eu fico suando que nem uma boleta, que nem uma porpeta no calor invernal. ou eu atrapalho o áudio de vocês. Então antes eu do que vocês, desculpa. É assim que a roda gira. É assim que Chico Buarque falou que a roda gira, né? Enfim, o que eu tava falando? Ah, sim, eu começo vários projetos e será que eu tô chegando nessa wall que eu falo, mano, que meu projeto é uma bosta? Não? Eu acho que não. Eu acho que eu tô bem empolgado, eu acho que eu tô gostando de fazer isso daqui, sabe? Eu já comecei vários projetos, como eu disse, meu novo projeto é fazer stand-up. Nossa, que clichê, né? Todo mundo que faz podcast quer fazer stand-up. Mas sabe por quê? Porque assim, ó, quando você pega fracassados que nem eu, que nem a gente, eu vou colocar vocês no meu clube de novo, de graça. Quando você pega gente que nem a gente, que não tem nenhum conhecimento a priori de alguma coisa, quando a gente não tem a epítome de nenhuma escola, de nenhuma cadeira, de nenhuma faculdade, a gente não tem nada a oferecer no mundo. Tudo que a gente tem a oferecer é a nossa opinião. E geralmente as pessoas não querem saber a opinião de ninguém. As pessoas, elas só querem saber a opinião de pessoas entendidas do assunto. Elas sempre vão apelar para a autoridade. E gente como a gente, o que a gente pode fazer? A gente pode absorver todo o conteúdo que a gente pega do mundo e a gente cria uma opinião e aí a gente solta. Só que como as pessoas não querem saber isso, a gente solta de uma maneira engraçada. A gente começa a fazer piada, a gente começa a fazer um certo tipo de humor ácido, porque a gente sabe que a gente é burro. E aí eu percebi que isso é uma das fórmulas perfeitas pro stand-up. Porque eu percebi, cara, stand-up nada mais é do que uma palestra motivacional em que o cara não sabe de nada. Daí ele junta as coisas que ele acha que fica engraçado, porque pelo menos é isso que ele sabe fazer. E aí ele solta pro mundo. Alguns fazem uma crítica, sempre. Porque eu percebo que no stand-up, a pessoa sempre coloca a personalidade dela dentro do seu discurso. Então se a pessoa já tá... Eita porra, chutei meu lixo aqui. Chutei eu mesmo. O cara deu uma rasteira na basura aqui, no lixo, no... Gomibaku o. Não sei o verbo de chutar em japonês. Sim, eu estudo japonês. Ai, foda-se também. O que eu tava falando? É muito foda quando o cérebro ele simplesmente vira a mesa e você esquece o que você tá falando. Quando você bota a personalidade sua no stand-up, por exemplo, quando um cara quer subir no palco e ele quer defender o direito dos negros, como Yuri Marçal, ele vai colocar aquilo no discurso dele da piada, mesmo que seja uma piada, porque tem a personalidade dele ali. Então, por isso que eu sigo alguns comediantes, tipo o Bill Hicks ou o Doug Stanhope, que eles fazem um certo tipo de humor ácido, uma certa crítica social, uma certa crítica contra o sistema, de uma forma engraçada, de uma forma legal, uma certa crítica às esferas de autoridade que existem na sociedade, tipo a religião, tipo o Estado, tipo sindicatos de ações afirmativas e assim vai, né?
Não que os outros tipos de humor não sejam ruins, mas é porque eu não gosto, não é da minha vontade de escutar esses outros tipos de stand-up que brincam com aquelas coisas tipo, ai, minha sogra. Mas mesmo assim, eu uso no mesmo bloco que eu anoto as pautas que eu quero falar na semana, as coisas que eu pensei, eu anoto algumas piadas. E como eu fiz semana passada, hoje no meio do episódio, quem sabe eu faça, se o assunto permitir, né? Então é isso. Alguma coisa de interessante que aconteceu. Lembrei. Caras, eu achava que eu gostava de sair de casa. Porque assim, quando a pandemia começou, a gente começou a se privar de várias coisas da nossa vida. A gente não pode ir mais num show, a gente não pode ir mais numa piscina junto com a galera, a gente não pode ir mais numa balada, sabe? Todos os eventos sociais que juntam várias pessoas foram interrompidos, né? Por mais que a gente possa, de alguma maneira, fazer isso online, não é a mesma coisa, né? Porque assim, você não tem aquele lance da linguagem corporal, das expressões faciais, às vezes da entonação... Desculpa, às vezes da entonação de voz, tudo bem, nos aplicativos dá pra ter esse negócio de entonação de voz, pra você entender toda a alegoria, mas todo esse lance a gente não pôde, né? E como o ser humano é filha da puta e ele só quer aquilo que ele não pode ter, eu comecei a pensar, caralho, que saudade de ver a galera, que saudade de ver um monte de gente aglomerada, e tá voltando aos poucos em alguns lugares da sociedade. Alguns lugares, eu quis falar locais e lugares ao mesmo tempo? A linguagem é um negócio interessante. Parece que o cérebro ele não pega a palavra inteira, ele só pega alguns vocábulos que representam o sentido da palavra e depois a gente se vira. Depois a nossa boca se vira pra arrumar. É assim que o nosso cérebro trabalha. Geralmente é assim. Eu acredito que seja assim. Eu parei de estudar porque é chato estudar. Estudar é chato, quero ser burro pra poder fazer piada. Porque se eu for inteligente e for tentar fazer uma piada, não vai ter sentido. Tipo, se eu fizer uma piada, por exemplo, que tá aqui anotada: escoteiro nunca vai se matar. Óbvio que um escoteiro pode se matar ou não, mas a piada é sobre você não saber sobre... Enfim, eu já expliquei isso. Voltando ao assunto. O ser humano, ele... Assim, e a gente quer ir pra esses locais, né? Pra esses lugares. A gente sempre quer aquilo que a gente não quer, porque o ser humano é filha da puta. Então... eu comecei a falar, saudade de ir nesses lugares em que todo mundo se aglomerava. E aos poucos agora a gente tá podendo ir nesses lugares. Agora eu falei certo, né? Finalmente. E quais são esses lugares? Bares, praças públicas e academia. Eu tô voltando a frequentar esses lugares de máscara, claro, me cuidando. Ou não, também, foda-se. Sabe, caralho, caguei. Desculpa, você ouvinte, que você anda que nem aquele cara do Monstros S.A., todo de amarelo, da cabeça aos pés. Você me perdoa, tá bom? Eu não sou bitolado assim, não. Tá? E aí, eu não sinto falta, não, cara. Por exemplo, na academia, não sei, parece que tem um lado de mim que é psicopata, porque eu sinto raiva das pessoas. Sabe quando você tá na fila do McDonald's, e aí tem uma velhinha na tua frente que tá olhando o cardápio lá em cima, ela... ai, qual lanche que eu escolho? Minha filha, tanto faz o lanche que você escolher. Primeiro, você não vai comer inteiro porque você é velha. Você vai deixar a batata pro seu neto, você vai jogar o resto do lanche fora junto com o refrigerante. Você sabe que você vai fazer isso. Você só tá aqui porque você quer agradar o seu neto gordo, seu neto mimado, que é criado ali de pera, que fica jogando o Paul dele no seu celular e fica vendo vídeo de Baby Shark. Você quer alimentar essa boleta, essa coisa redonda, e então não enche o saco. É isso que se passa na minha cabeça. Mas aí, tudo isso dentro de mim, internalizado. Aí quando ela vira e fala, viu, você quer passar na minha frente? Eu ainda tô escolhendo. Eu falo, claro, com certeza. Eu meto aquele sorrisinho, né? Eu me finge de gentil e falo, não, tudo bem. Filha da puta, entendeu? Na academia, eu vejo as pessoas fazendo exercício errado. E eu vejo as pessoas pedindo ajuda pros instrutores. E eu penso, mano, tenta fazer sozinho. Sei lá, cara, tudo bem. O cara que tá errando, tudo bem, pelo menos ele tá fazendo sozinho. Então eu vou me privar de julgar ele mentalmente. Agora, a pessoa que tá pedindo ajuda pro instrutor, como é que faz isso? Meu Deus, tenta, cara, meu Deus, tá tudo fácil hoje em dia. E parece que vocês estão com preguiça de, apesar da facilidade, pesquisar um pouco e pensar com a própria cabeça. Não é porque você tem tudo na mão que você não pode pensar um pouquinho. Minha voz afinou. Eu virei o Mickey Mouse. Então, por que eu tenho esse ódio internalizado? Eu não sei. Alguém me pergunte. Caralho, já tem 15 minutos, mano. Mano, 15 minutos. Eu sempre coloco o parâmetro de tempo assim. 15 minutos é um intervalo
da escola, meia hora é um intervalo da faculdade e 1 hora é uma partida de Dota. É assim que eu faço meu tempo. Ah, quando que você vai chegar? Daqui a pouco? Não, daqui a um intervalo do pré. Ai, esse filme tá chato, quanto tempo falta? Ah, falta uma partida de Dota e um Aran do LoL. É assim que minha mente vai funcionando, é assim que faz, né? E já faz 15 minutos que eu tô falando. Parece que hoje eu tô mais elétrico. Não sei. Será que é porque eu peguei o jeito dessa jossa aqui? Espero que sim, eu tô feliz. Não sei, eu não vou pensar muito sobre isso, né? Vamos ver. Outra coisa que aconteceu essa semana que eu anotei. Mano, eu não vou mais anotar as piadas junto. Tá uma bagunça isso daqui. Tá uma bagunça isso daqui. Ah! Cara, você já acordei com uma dor nas costas, caras. É porque eu fui pra academia ontem, né? E eu pensei, mano. Porque pra mim a academia funciona assim, pelo menos comigo. Na verdade, qualquer etapa de evolução funciona assim. Você vai até o seu limite e você consegue, literalmente, psicologicamente, ultrapassar esse limite de forma forçada. E daí você sente dor. E ao ocorrer isso, você sente dor no próximo dia e você tem a evolução. Isso pode ser feito tanto com o seu corpo quanto com a sua mente. Quando você tá cansado, você acha que você não vai conseguir, mas aí do jeito que você consegue, aí assim você aprende. E eu acordei com uma puta dor nas costas e foi até o início da coluna, porque meu travesseiro tá bem ruim, eu quero trocá-lo. E eu pensei, mano, eu vou ter que tomar um remédio, né? E eu tava filosofando aqui, tipo, mano, imagina antigamente, quando não existiam remédios, o que as pessoas faziam? Ah, mano, mãe, acordei com dor aqui, sabe, um macaquinho na cavernita. Ai, acordei com dor, o que eu faço? Mano, você chora, você senta e mama, você senta e pensa, cara, já era, vou viver com essa dor e um tigre vai me destruir. Claro que não era isso que acontecia, eu acho que eles usavam algum tipo de planta, algum tipo de coisa pra melhorar a dor, mas hoje tá tudo muito fácil, tudo é pequeno. Se você perceber, tudo tá pequeno hoje em dia. Você quer resolver o seu problema de dor? Toma essa pílula pequena. Ah, você quer ligar pra uma pessoa no Japão? Usa esse chip pequeno. Ah, você quer transar com uma mina? Usa essa coisinha pequena. Essa foi da hora. Essa foi na hora aqui, ó. Improviso. Improvement. Ai, que lixo. Não, mas é verdade. É verdade. As coisas estão ficando menores. Então, tipo, os celulares. Eu lembro que quando começou essa onda de celular. Quando começou, não. Eu nem era nascido. Geralmente eram os tijolões. Depois eles foram diminuindo e depois era aquele celular Nokia que você encontra hoje na Casa do Bahia por R$50. Esse celular antigamente custava 300, né? E ele cabia na palma da sua mão e as coisas iam diminuindo. E as pessoas iam brincando que os celulares iam ficando cada vez menores. Mas aí eles começaram a aumentar. Os celulares hoje em dia estão parecendo os primeiros tablets de antigamente. Então já a gente vai andar com o tijolo de novo, que vai ser mais potente, vai poder virar um Megazord, vai poder virar um helicóptero. Eu não sei, não me pergunte, eu não quero saber. Então tá bom, né? Mas aí, isso tava me lembrando de um assunto que eu vi, que o Elon Musk, ele tá criando um chip que vai colocar dentro das pessoas. E as pessoas já estão falando, ai, o chip do diabo, ai, a marca da besta. Mano, tu acha mesmo que o diabo tá tão afim de saber qual que é a tecnologia atual? Se ele tem o poder de possuir a Dona Lourdes, que trabalha de faxineira na igreja, se ele tem poder de possuir ela na igreja, por que ele vai querer saber da tecnologia? Mano, ele tem esse poder, cara. Agora o diabo é o estagiário do olhardigital.com pra poder saber de tudo. E outra, se ele tem o poder de possuir qualquer pessoa, você acha que ele não já teria possuído o Elon Musk? E ter produzido uma bomba atômica, já que ele tem um monte de nave e carro que anda sozinho? Oxe. Será que algum dia a inteligência artificial vai ser tão foda que o demônio vai poder possuir os robôs? Será que foi assim que começou a Guerra das Máquinas, o Exterminador do Futuro? Aí a gente vai começar a criar uns robôs ômnicos que são os padres e os pastores que... Tira esse demônio, esse corpo não te pertence, bip, boop. Instalar antivírus Glory Wall. Sai deste corpo que não te pertence. Wally. Como que um robô se drogaria, por exemplo? Porque a gente se droga utilizando essas coisas que a gente cria baseado nas
plantas que a gente tem, nas coisas que o Deus nos proporcionou nessa terra. É assim que a gente consegue drogar e ficar doidão. Mas se um robô conseguir ter inteligência artificial, como será que ele vai se drogar? Será que ele vai injetar uma moeda no furico dele? Ai, essa daqui é da boa. Bip, bip, bip. Não, vou mais além. E se os robôs... Nossa, isso daqui tem assunto. Meu cérebro tá, ó... Tá os hamsters girando a rodinha do meu cérebro. Será que os robôs um dia vão ter inteligência artificial? Eles vão poder criar a própria religião sobre o chip do diabo que eles vão ter dentro de si? Só que vai ser o contrário, porque se o chip e a marca da besta é algo tecnológico que vai colocar na gente, então pro robô tinha que ser o contrário. Então ele vai injetar o quê? Um pedaço de palmito? Um pedaço de fígado? Sei lá. Uma unha? Vai, a unha do diabo, vai. A unha do diabo. Nossa, que horror, mano. Será que os robôs vão conseguir fazer stand-up? Porque assim, se os robôs forem... Robôs? Inteligência artificial, então não vai ser orgânico. Porque a graça existe por causa do nosso feeling. O feeling da vida leva a gente para lugares inimagináveis. Porque a gente é ser humano orgânico, pedaço de carne ambulante, né? E os robôs não vão ter isso. Então como é que eles iriam fazer stand-up? Como será que é a piada? Acho que não ia ter. Caralho, a sogra é foda, mano. Bip, bip, bip. Como é que eles se reproduziriam? Coloca esse pendrive, sei lá. Chega desse assunto. Gastei todo o meu cérebro. Os hamsters estão cansados. Vou ter que alimentá-los outro dia, né? Ai. Elon Musk. Tem uns gênios. Às vezes nascem uns gênios, né? Na nossa sociedade, tipo... Nasce uma porrada de gente burra. E no meio dessas pessoas burras... Nasce um cara que tem potencial pra ser um cara foda que vai mudar o mundo. Então, será que... Porque assim, na natureza, geralmente entre os mamíferos, existe uma regra chamada 80-20, que não é obrigatória, mas acontece matematicamente falando em que... Corrija-me se eu estiver errado, sabe? Eu sou só um cara... não vou repetir isso. Podcast, coitoria colar. Pronto. Isso fez você remeter tudo aquilo que eu falo há 6 episódios. Eu nem falei o número do episódio, né? Episódio 7? Sei lá, tanto faz. Não vai mudar, é só um número, só coisa. Geralmente os mamíferos ele tem uma regra em que a cada 10 mamíferos, 8 vão ser betas e 2 vão ser alfas. Porque a genética faz com que eles nasçam mais fortes e mais dispostos a conseguir gerar a melhor espécie, né, para que ela dure, né? A lógica é essa. Eu não expliquei com as palavras boas, mas eu espero que você tenha entendido, né? E então, desses 10, 80 vão nascer burrões e estúpidos. Eles vão nascer gordos e feios e lentos, que não vão saber brigar. Enquanto os fortes vão nascer mais másculos, mais parrudos, com chifres maiores, dependendo do animal, obviamente. A não ser que ele seja cantor sertanejo. Que merda. E eles vão nascer mais capazes de poder trazer a melhor prole. E assim vai, né? Porque eles têm o melhor gene. É assim que funciona. E por que entre nós isso não aconteceria? Joguei aí pra você. Tô batendo lápis aqui. Como se eu estivesse chamando o meu waitress. Hey Johnny, pode trazer a minha bandeja de sorvete. Por que eu falei sorvete? Enfim. Porque eu acho que isso se aplica sim à nossa sociedade. Isso não é uma piada, eu tô falando sério, porque é só analisar a sociedade. Por que todo mundo não é gênio? Porque se todo mundo fosse gênio, a sociedade estaria bem mais evoluída. Só que daí, se todo mundo fosse gênio, o padrão do que é ruim seria maior? Não sei. Por que não é isso que acontece? Porque eu acho que como a natureza selvagem veio com esse instinto, veio com essa regra. Tem uma palavra certa, seleção natural. Como a natureza veio com essa seleção natural de disputa, de macacos brigando pra ver quem fica com a fêmea, eu acho que isso veio para nós, por mais que não poderia ser isso que acontece, mas é isso que acontece, porque, como eu falei nos episódios passados, que a gente tem um macaco dentro de si, por que isso impediria de acontecer geralmente? Então, eu vou dar exemplos. Quando você está andando na rua e você vê aquele cara de 50 anos que teve toda a oportunidade na vida, mas ele tá sentado
numa cadeira em frente ao bar com aquela barrigona, um copinho de Brahma e um filete de churrasco no prato, bem no espeto com uma farofinha, viu? Será que esse cara é um macho alfa? Será? Pior que pode ser que ele só esteja aposentado e no auge da sua masculinidade e juventude ele penetrou várias vaginas. Então, o cara que ele é alfa, onde será que ele tá? Ele é aquele cara super poderoso, o cara filantropo que está ali, né? Blá blá. Está andando com suas Ferraris, está disposto a mudar o mundo. Só que eu tenho outra opinião. Como a sociedade evoluiu em um mundo onde a gente pode usar intelectualidade ao invés da força para poder conquistar as fêmeas, então eu acredito que, na verdade, quem é feio tem mais chances de conseguir mulher, porque ele vai desenvolver melhor a inteligência e conseguir poder, e mulher gosta de poder, porque com a sua inteligência ele vai conseguir grana, poder, e assim ele vai conseguir mais mulheres. Enquanto os caras burros, só porque eles são inteligentes e bonitos, inteligentes não, só porque eles são bonitos, eles não precisam ser inteligentes para poder conquistar as mulheres. Então eu acabei de mudar minha teoria. Olha só, mudei tudo. Eu achava que o Elon Musk era um dos caras que são da regra 80-20, mas na verdade ele é um dos caras dos 80, porque ele nasceu feio e daí ele teve que usar a inteligência dele pra poder chegar onde ele tá. Acabou, mudei tudo. É assim que funciona o jogo, viu? Esta fera aí, meu, o jogo tá mudando a teoria que ele adotou do nada. Ai. Então é isso. Então, mudei. Mas peraí, mas tem uns caras que são gordão, preguiçoso e feio também? Então será que essa regra 80-20 ela se aplica tanto na inteligência quanto na aparência? Então um cara que é abençoado divinamente, que bebeu no copo do Santo Grau o que eu tô falando? Que recebeu a bênção divina, ele é bonito, inteligente, pipiu grande? Não sei. Mas aí tem outro porém, porque um cara desse é muito foda, tipo Pantera Negra, o ator. Ele era um cara foda. Ele era um cara muito fera. Vamos pensar comigo. Um ator negro, forte, rico, representava um dos melhores heróis que os quadrinhos podiam ter. Tava ganhando uma grana do caralho, comendo quantas minas ele quisesse. E morreu de câncer. Então, foda-se, não vale nada essa minha teoria. É isso? É chato assim? É assim que acaba a vida? Você pode ser o cara mais foda, você pode ser o cara mais picudo, você pode ser o cara mais inteligente, o cara que tem tudo que ele pode ter. Mas aí tu morre. Sei lá. Ai. Caralho, mas depende da sociedade também, porque vamos pensar assim, a sociedade ocidental ela é bem nova, né, comparada à sociedade europeia e à sociedade asiática. Então tem coisas que a gente tem que não foi tanto evoluído, né, como a maneira de você ter empatia com o próximo, a maneira de você trabalhar em organização, a maneira que você lida com o seu espírito, caso você acredite ou não, tanto faz, é só um exemplo. Lá eles valorizam maior espiritualidade, né? Então, as questões que a gente tem aqui, sociais, essas coisas, na Europa, eu acho que já estão bem definidas. Por mais que eu não concorde com o jeito que foi feito, mas assim, discutiu. Pelo menos eles chegaram em consenso. Eu acho, eu não sei. Não sei também. Mas enfim. Bebendo uma água aqui. Porque tá muita, cara. As estações do Brasil, as 4 estações, não servem pra nada. Porque tá calor pra caralho e a gente tá no inverno, mano. Isso faz sentido? Eu acho que a gente exagerou na hora em que a gente queria pagar pau pra fora do Brasil. E a gente exportou muita coisa pra cá que não faz o menor sentido. E uma delas é as 4 estações. Ai, primavera as folhas crescem. Verão é calor, outono as folhas caem, inverno é frio e as folhas e as árvores estão sem folhas e blá 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 blá. Isso acontece no Brasil? Não acontece. Talvez nos países mais sul, porque fica lá no manjo de geografia, não manjo de porra nenhuma. O que eu tava falando? Eu abri um parêntese inútil aqui. Desculpa, ouvinte. Eu não vou voltar pro assunto, cara. Eu tava falando da sociedade, né? Que funciona lá fora, a Europa, que tá mais evoluída. Era isso que eu tava falando? Que lixo de assunto, cara. Que lixo de assunto. Mas, lembrei que eu ia falar. Eu tava construindo isso pra chegar no ponto. Os índios
são a sociedade indígena é a sociedade que eu mais invejo atualmente. Porque os caras, eles vivem baseados no conforto e acabou. E eles ficam velhos e vivem bastante a vida feliz. Eu só saio pra caçar o necessário pra eu comer. Eu só saio pra banhar o necessário pra me limpar. Eu só saio pra beber o necessário pra matar a sede. Eu só vou ter filho suficiente pra garantir a prole. Não vou ficar criando bichinho. Não vou encher o bucho da minha mulher pra criar bichinho baixo. Gostei dessa literação aqui. Você não sabe o que é literação, vai pesquisar, eu não vou explicar aqui porque isso não é um podcast sobre letras. Por mais que eu tivesse começado com o interesse de fazer um podcast sobre letras, eu mudei de ideia porque eu sou burro. Eminem, Rap God. A gente, da sociedade ocidental, a gente importou, não sei se foi por causa das religiões indo-europeias ou das religiões cristãs ali, do Oriente Médio, que surgiu, que virou atualmente o cristianismo e o judaísmo, que é você ter mais filhos para a glória divina, espalhar mais a palavra de Deus, ou se foi por causa de você garantir mais a prole e a mão de obra para as fazendas. Apesar que não, porque os caras escravizavam, então não, eu acho que eles só gostavam de transar mesmo. Eu não sei o que aconteceu na sociedade europeia, que a gente trouxe todos esses hábitos, de a gente acumular muita coisa e ficar esse bagulho chato. Mas pelo menos assim, ó, eu não vou cuspir no prato que eu como, né? Pelo menos essa sociedade faz com que a gente possa ter o nosso Netflix, um pacotão de Doritos, um refrigerante Coca-Cola, e se acabar você pode ligar seu celular, pôr no iFood e falar eu quero mais comida. E daí você pode ligar seu PC, trabalhar de home office e receber tudo, e você paga tudo no celular e você não precisa sair de casa nunca mais. E aí você nunca mais vai ter a vitamina D que o sol lhe dá. Você vai atrofiar seus músculos, mas você vai ver no conforto. Então eu acho que é isso aqui. De segunda vez, mudando de ideia. Mudando de ideia no podcast. É assim que funciona o podcast Coito Auricular. Podcast sexo auditivo. Como é que eu não pensei nisso? Sexo auditivo. Falando isso, parece aqueles ASMR, sabe? Tipo, da Emma White. Tipo, punheta guiada. Parece isso. Ai. Não importa o assunto que eu tentar entrar, eu tô tentando criar mais uma piada com os robôs, cara. Porque seria muito... Mano, seria muito interessante uma sociedade de robôs, porque, só você pegar o filme lá dos robôs mesmo. Qual é o nome? Que tem aquela robô bunduda. Que tem aquela robô... Que tem uma busanfona. Qual que é o nome daquele filme? É o robô? Não, o robô é com o Smith. Robô. Acho que o nome do filme é Robô. De verdade, acho que é Robô. Eu não vou pesquisar aqui, eu não vou parar. Eu não vou soltar meu microfone pra poder pesquisar algo que não vai fazer diferença aqui, né? Ai. Imagina uma sociedade robô indígena. Chega desse assunto, cara. Sabe o insight que eu tive essa semana, de verdade? Os autistas, eles são pessoas que não conseguem identificar a ironia. Não sei como funciona o cérebro deles, mas eles não conseguem identificar piadas irônicas, piadas sarcásticas. Então, pergunta séria. Olha lá, vai lá, segura essa bomba. Qual a diferença de um autista para um português? Porque é consenso que quando os brasileiros vão lá em Portugal, eles não conseguem entender a ironia que o brasileiro tem nas suas expressões, tipo... E aí, garçom? Tá aberto? Ora, você não tá vendo que não tá fechado? Tipo, é normal pra gente perguntar coisas retóricas, né? Só pra poder puxar o assunto, só pra poder entrar em uma linha de raciocínio. E os portugueses não entendem isso. Então eu acho que todos os portugueses são autistas. Então quando eles colonizaram aqui, eles trouxeram os seus genes autistas, mas os genes indígenas e os genes afrodescendentes, eles são resistentes a esse gene autista. Então eu vou criar uma teoria aqui que todo autista do Brasil tem uma parcela de gene de algum português filho da puta que estuprou uma indígena no passado, ou uma escrava. E aí você pega, então beleza, quais são os estados brasileiros que tem menos portugueses?
Salvador, o Nordeste em geral, eu acho que não. Mas na Bahia tem pouco. No Centro-Oeste é uma mistureba. No Sudeste também. Mas né, qual é o lugar que tem mais neonazista? O Sul. Porque foi colonizado mais por europeu. Então pronto, europeu é tudo autista. E trouxe esses genes retardados pra cá, onde as pessoas começaram a ser... Nossa, desculpa, se você é sulista aqui, cara, desculpa, isso é uma piada, tá? Por que eu tô me desculpando? Por que eu tô me desculpando? Se você entrou aqui, não fui eu que te obriguei. Eu não vou mais me desculpar. Minha voz afinou de novo? Ah! Todos os portugueses são autistas, cara, não tem como. Então eu tenho uma teoria que Dom Pedro era autista, Pedro Álvares Cabral era autista, todo mundo era autista. E é assim que funciona. E daí os portugueses que vieram pra cá, que eram autistas e tiveram filhos, que por causa dos genes que protegeram, na maioria das vezes, os genes autistas, eles observaram os portugueses, observaram e falaram, cara, eu sofri do português, sofri do europeu, olha a merda que você está a fazer aqui nessa terra. E quem foi uma dessas pessoas? Foi a princesa Isabel, que ela viu e falou, mano, meus pais são autistas, cara, desculpa, minha família é autista, então vamos liberar vocês, porque... Aí eles falam, caralho, finalmente, né? Pô, esses autistas, eles são autistas, mas eles tiveram o poder de construir navio e construir umas caravelas e construir umas armas que pudesse apontar na minha cabeça e falar, ou tu morre ou tu vem comigo. Aí eu, né? Aí imagina o escravo que inventou a pinga, que é a aguardente, mostrando pro português. E o português, olha só essa aguardente. Falou, não, isso não é água, isso não arde, você está mentindo, o nome disso é bebida alcoólica. Que eu não compreendo a ironia. Daí o escravo falou, tá bom, vou ter que criar outro nome. Ah, o nome disso é pinga. Não, não pinga. Claro que pinga. Quando você cria nossa, eu tô perdendo a meada da piada. Vai ficar engraçado mesmo assim? Não sei. Quando você pega um conta-gotas e você bota essa aguardente, ela pinga. Então pinga, mas não é pinga, porque se você pinga seria outra coisa. Porque o português é autista, entendeu? Essa foi a piada, desculpa. Essa foi a piada. Quem foi... Pergunta séria número 2. Eu tô batendo o lápis aqui de novo até ele quebrar. Deve ter quebrado por dentro. Vai chegar uma hora que eu vou apontar. Sabe quando você aponta um lápis que tá quebrado do meio? E daí ele quebra assim. Aí você fica naquela lasquinha no apontador que você não consegue tirar. Aí você tem que pegar outro lápis pra poder tirar aquela lasquinha dentro do apontador. E daí você quebra o outro lápis também. Aí vira esse ciclo infinito. Porque você vai apontando e tirando, né? A minha pergunta séria é... Imagina quem foi o primeiro autista do planeta Terra. Vamos lá, eu vou soltar essa bomba aqui de novo. Drop the gas. Fire in the hole. Who was the first autistic man in the world? Ichiban no autisto wa Arimaska. Sei lá o que eu tô falando. Imagina, tipo, o cara devia ser, tipo, mano... Eu não sei. Imagina, sei lá, numa aldeia indígena. Você pega e pensa, mano, vamos lá pegar os peixes ali. Fala, não vou pegar, eu vou pescar os peixes. Falou, burro. Olha, moto, a sonoplastia do podcast cada semana é melhor. Uma semana é o fungando, outra semana é ventilador, outra semana é moto, outra semana é gato, outra semana é pássaro, outra semana sou eu, não sei, tanto faz. Quem será que foi o primeiro autista? Quem será que foi o primeiro racista da história? Quem será que foi o primeiro racista da história? O cara acordou. Verdade, eu acho que todos os racistas são autistas. Porque se o lance é você não entender algo que é diferente do seu mundo e você não compreender, você trata... Mano, é literalmente um bagulho de obra, uma escavadeira que tá passando aqui na minha rua. Bonito, né? O que será que eles vão fazer? Porque se o lance do autista é você não entender qual que é a diferença e você tratar isso com agressividade, então quer dizer que todos os racistas são autistas. Porque os racistas olham para a própria cor da pele e falam, essa daqui é o mundo real. Aí ele vê uma pessoa de cor diferente e ele fala, não, eu não compreendo isso daqui. Ai, eu vou parar por aqui porque tá ficando meio estranho esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa tá bem estranho. Imagina se Adão e Eva fossem autistas. Ai, mano. Porque assim... Deus falou, mano, eu vou tirar um pedaço da sua costela e vou criar a Eva. Falou, que? Não. Como é que eu vou namorar com um pedaço de osso? Não. Ai,
Ai, meu Deus, eu tô baseando tudo, toda a minha piada, no fato que os autistas não entendem ironia, o que geralmente não é isso. Cara, lembrei de uma piada aqui. As mulheres nunca vão estar satisfeitas com nada mesmo, cara. Nem Eva, que tava no paraíso, com comida infinita, glória de Deus, podia andar nu. Mano, andar nu é o melhor privilégio que você tem, sabe? Porque você tá num clima que é favorável. O ser humano é o único animal burro que gosta de vestir um manto. Por quê? Por que isso acontece? Porque antigamente a gente andava pelado. No paraíso, a gente andava pelado. Eu falo Adão e Eva. A gente andava pelado. E mesmo assim ela falou, não tô satisfeita com isso, tá chato, tá muito frio. Ai, essa mesma comida, esses mesmos animais. Ai, caralho. Vamos ler umas notícias? Vamos ler umas notícias? Vamos ler umas notícias, abrir o Google Chrome. Ler umas notícias com você, G1, eu vou entrar no G1. G1 patrocina podcast, paga nós. Entenda a disparada de preço dos alimentos no Brasil. A disparada é simples. Você lembra da guerra de comida que tinha antigamente na cafeteria da escola, da universidade? Tá acontecendo a mesma coisa, só que como a gente não pode ter aglomeração, a gente tá tendo uma guerra de alimentos com o preço deles. Deixa eu ver uma legal aqui. Flor de Lis é notificada sobre processo que pode levar à perda de mandato. Eu vou comentar mesmo sobre esse caso da Flor de Lis? O Destino quer que eu comente? Sabe qual é a minha opinião sobre isso? Essa mulher é o anticristo. Vocês acham que o Elon Musk é um enviado de Deus pra fazer o chip do diabo? Não, essa mulher ela tava criando uma seita demoníaca, onde ela criava a própria família com seus próprios genes demoníacos, uma súcubo, e ela tava criando um exército de demônios pra poder invadir a Terra. E aí ela usou o poder do Estado, porque ela é alguma coisa da política que eu não sei, pelo visto ela é, e ela tava criando um exército dela. É isso. Essa é a minha opinião. Ela é pior do que aquela família de Game of Thrones, cara. Isso é bizarro pra caralho. E daí os caras que estavam querendo ir contra eles falaram, não, que porra é essa? Você tá louca, mulher? Eu vou sair fora. Tomou 6 tiros. Filho afetivo que trabalhava no gabinete de Flor de Lis é exonerado. Ah, então a família também trabalhava no negócio? Tá bom. Fogo em ajulamento. O Flamengo sabia do risco do ninho do urubu 9 meses antes de incêndio. Mano, É o seguinte, o brasileiro gosta de deixar tudo pra depois, a gente procrastina sempre. Era pra eu estar gravando isso de manhã, porque eu botei no meu canal que todo dia, meio-dia, estaria lançando um novo episódio. Mas eu enrolei, eu acordei 1 da tarde, cara, me desculpem, foi isso que aconteceu hoje. Eu acordei 1 da tarde, então não tive tempo de gravar, porque eu estava no universo de Morfeu com a minha cabeça repousada na minha cama, né? Então o brasileiro, ele tem essa mania de procrastinar, então não me surpreende quando esse tipo de coisa acontece. Se lembra quando os museus pegaram fogo no passado? O Museu da Língua Portuguesa e o museu lá do Rio de Janeiro? É a mesma coisa, é negligência. Eu não duvido que outro museu e outro clube de regatas vão pegar fogo. Clube de regatas não tem pé de manga no quintal do clube. Eu fiz essa piada mesmo? Caralho, que horrível. Eu queria manjar de futebol pra fazer mais piada com esse caso. Eu faço piada com tudo mesmo, foda-se. OMS elogia a decisão de pausar teste da vacina de Oxford. Segurança é o foco. Numa situação em que a gente não tem nada a perder, segurança é o foco, né? Imagina, olha que louco, mano. A sociedade conseguiu criar um negócio minúsculo, microscópico, que seja por forma de pílula, seja por fórmula de uma bolinha, seja por fórmula de uma vacina, de uma injeção, consegue alterar seu corpo. Então, e vocês estão com medo de um chip, cara? O chip pelo menos você consegue ver, você consegue pegar, analisar, falar, porra, que doido, né? Interessante. Agora, e aí? Se você não tem o conhecimento químico, o conhecimento biológico,
Então, o verdadeiro chip do diabo são vacinas criadas pelo Estado. Teoria conspiracionista aqui, ó. Teoria conspiracionista aqui. E aí você pensa, como que você vai convencer toda a população ignorante a injetar um negócio que eles não sabem o que é? Por isso que existia a revolta da vacina, porque antigamente a educação não era bem distribuída. Eu acho que eu falei isso no meu quadro com o Odriel, né? O Troca-Troca Ideia. Blá, bli, blu, blá, bli, blu. Eu não quero falar sobre Covid. Não quero falar sobre Covid. Geração 2000. Escutava tudo que você imaginar xingando meu cabelo, diz Agnes Nunes. Cantora conta que era vítima de racismo na infância e usou a música para melhorar a autoestima. Agnes Nunes começou a gravar vídeos pelo celular em Campina, não quero saber. Era uma forma de esquecer do racismo que sofria a caminho da escola durante a infância por usar cabelo Black Power. Ela queria um celular no Dia das Crianças aos 12 anos, mas ganhou um teclado da mãe. No meu cérebro achou que era um teclado de datilografia mesmo. Tipo, tu quer entrar na internet? Não, toma um teclado aqui da Razer e finge que você tá na internet. Não, mas ela ganhou um teclado mesmo musical. E ele mudou a vida dela. Tá. Eu não vou ler a notícia pra vocês, eu tô procurando alguma coisa que seja interessante. Entendi. Isso daí foi só a chamada da notícia que fala sobre o podcast que o G1 fez com vários artistas. E eu não quero saber, mas eu quero ver isso daqui, achei. Por conta dos episódios de racismo que Agnes sofreu na infância, ela passou a se aproximar de pessoas mais velhas em um centro cultural em Sousa, cidade do sertão da Paraíba, onde que morava. Foi com esses amigos e com a mãe que encontrou forças para combater o preconceito que sofria, entender que era bonita com Black Power, sem Black Power, do jeito que quisesse estar. Sim, minha filha, vai lá, você é bonita. Você é bonita sim, não importa o que todos vão falar, você é bonita sim, é isso aí. Vamos criar um mundo ilusório em que não existe beleza, não existe feiura, todo mundo é lindo. Não, quando teu pai conheceu tua mãe numa balada e ele tava muito louco, ele não se aproximou dela porque ela era bonita, não se aproximou dela porque ela era gostosa, ela era bunduda e peituda. Não, ele se aproximou dela porque pensou, nossa, eu tenho que desconstruir esses conceitos machistas na minha cabeça, então vou me aproximar dessa mulher mesmo que eu não achei ela bonita. Tudo bem, os caras que te xingou, minha filha, foi filha da puta mesmo. Por que eu tô falando disso? Que chato, né? Chato, eu não sei porquê. Ai, caramba. Ai, eu me arrependi. De novo, toda semana é a mesma coisa. Tá, vamos tentar essa daqui. Eu vou pegar uma notícia aleatória. Eu vou clicar aqui numa notícia aleatória. Tô com os olhos fechados. Aqui. Tá. Olha a manchete disso daqui. Vítima de roubo diz ser dona de cofre com mais de 35 mil reais deixado para sucata. Vítima de roubo de ser dona de cofre com mais de 35 mil reais deixado para sucata. Quantia foi encontrada por um catador após cofre ter sido descartado. O dinheiro estava em um fundo falso. Eita porra. Um morador de Auriflama reivindicou os mais de 35 mil reais que foram encontrados no fundo falso de um cofre deixado como Sutaca, sério mesmo, sucata na associação de foda-se de Araçatuba, no interior de São Paulo. O dono ainda não foi localizado, mas apareceu uma pessoa dizendo que viu reportagens e que o cofre possivelmente é dela. Ela foi vítima de um roubo registrado em 2018. Nossa, entendi. O cara foi roubado há mais de 2 anos e tiraram o cofre. O cara não conseguiu abrir o cofre e jogou fora. Nossa, você é um gênio mesmo, hein? Parabéns. Mano, eu ficaria com o cofre até ele enferrujar e sair a grana se eu fosse o cara que roubasse. Ai, mano, imagina. Como é que o cara vai provar que o cofre é dele agora, mano? Por digital? Não sei, mano. Caralho, é muito dinheiro, mano.
De acordo com o delegado, o morador que procurou a delegacia para reivindicar a quantia apresentou uma chave que seria do objeto. Nós encaminhamos a chave para a perícia para ver se realmente bate. Enfim, estamos aguardando para ver quais atitudes tomar. Mano, pra mim é muito bom você guardar dinheiro em cofre. E por mim você tinha que cuidar do próprio dinheiro. Cada um tinha que ter um banco pessoal. Porque, mano, você tem que confiar o seu poder de compra a outra pessoa. Porque pessoas são filhas da puta, pessoas são más. Pessoas não. Eu não confio em banqueiro. Eu não confio em ninguém que vai conseguir ficar com meu dinheiro. E o foda é que o dinheiro desvaloriza, né? Com o tempo, inflação, economia, assunto chato. Por que eu tô falando disso? Assunto chato, cara. Assunto chato, não tem nenhum assunto melhor pra se falar, não? Tem um assunto legal aqui pra eu falar. O podcast é isso daqui, é todo feito de improviso. O cara começou um quadro. Vamos ler notícia. E ele desistiu no 10 minutos seguinte. Porque ler notícia é chato. Eu vou mandar a real aqui. Ler notícia, entrar no mundo jornalístico, me dá enjoo. Não sei, eu não curto muito. Não curto muito essa dinâmica. Não sei, eu não gosto muito, não. Não me dá enjoo. Parece que minha mente trava. Parece que sei lá, dá um enjoo. Não gosto de jornalismo. Parece que eu quero me privar. Quero ficar de boa, na minha aqui, relaxadão. Só eu falando merda, pensando no que minha mente quiser pensar. E pra quê? Pra que eu vou ouvir? Pra que eu vou ler notícia? Não sei, eu tenho que deixar as coisas ocorrendo de forma mais natural. Porque se eu não deixar ocorrer de forma natural, vai ficar chato. Então eu vou falar sobre um assunto que eu tava pensando aqui. Se eu falava ou não, mas tem 51 minutos ainda de... Na verdade já tem 51 minutos de podcast. E o assunto que eu vou falar é o seguinte. Hoje é dia 9 de setembro. Hoje é um dia especial. Você sabe por que hoje é um dia especial? Chuta aí. Ninguém sabe. Tem um lado meu que é muito otaku. E eu sempre gostei de anime, sempre gostei de mangá, desde que eu me entendo como gente. E eu jogo um certo jogo japonês chamado Touhou, que tem uma personagem chamada Cirno, Cirno. E dia 9/9 é uma data comemorativa com esse personagem. Por quê? Porque os fãs do jogo analisaram o tutorial do jogo, em que tinham numerados as várias funções que o jogo possuía na tela. O jogo, pra quem não sabe e não tá entendendo porra nenhuma que eu tô falando, é um Bullet Hell. Bullet Hell é um gênero de jogo em que você é uma navezinha, no caso do jogo você é uma fadinha, uma maga, ou o personagem que você escolher, e e o jogo funciona em scroll, ou seja, ele vai girando de cima pra baixo, né, 2D, e os oponentes vão te jogando objetos, dejetos, vão te jogando tiros, vão te jogando coisas para poder te atingir. Então é como se fosse uma chuva de balas em cima de você. Por isso que se chama Bullet Hell, porque é um inferno, tá chovendo bala pra caralho, sabe? Eu não consigo lembrar de um jogo famoso de Bullet Hell pra poder exemplificar. E no tutorial do jogo, né, tava listado várias funções do jogo. Personagem é uma setinha. 2, tiro. E no número 9, apontava pra Cirno. E tava lá 9, Baka. Baka em japonês é idiota. E aí o povo gostou disso e começou a associar o número 9 pra Cirno. E a comunidade otaku, por ser muito reclusa socialmente, acaba fazendo muita coisa engraçada na internet. Então por isso que no mundo da internet existe vários memes, vários conteúdos de vídeo, música em volta do jogo, né? E eu faço parte dessa comunidade há muito tempo, porque eu sou um otaku de bosta, um moleque de 21 anos, fedido, gordo, ter tudo que come Doritos. Mentira, eu não sou gordo, mas eu como Doritos. Mas eu já fui gordo, não lembro. Mas enfim, que bosta, o que eu tô falando? Assim, daí a comunidade decidiu que todo 9 de setembro de todo ano vai ser o dia especial da Cirno. Então, hoje é o dia dela. E por que eu tô falando disso? Porque eu quero criar um gancho para o mundo otaku, o universo otaku que eu sempre fiz parte, que é muito engraçado. Porque esse que eu gosto da sociedade atual. Quando você era um otaku nos anos 80, nos anos 90, você era um recluso e você não falava com absolutamente ninguém. Seus únicos amigos eram seus live actions de
tokusatsu. Os seus únicos amigos eram seus animes e seus mangás que você comprava na banca pela Conrad. E você já era. O máximo de contato que você tinha era com algumas apresentações de bandas japonesas que vinham no Brasil, ou de algumas revistas underground, ou de alguns bairros de São Paulo que juntavam toda essa cultura, assim como acontecia com o Magic, com o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É um pouco mais recente, mas tudo bem. Enfim, isso se você morasse em capitais, né? Porque uma pessoa que mora em Taquacacetuba, uma pessoa que mora em Avaré, uma pessoa que mora lá na puta que pariu de Cuiabá, no norte da Paraíba, se conseguisse ter contato com a cultura japonesa por alguma sorte do destino, ficava sozinha, né? E atualmente a gente consegue, por causa da internet, conectar otakus que moram no Azerbaijão, que moram no norte da Ucrânia, que moram no sul da África do Sul, que moram no norte da Paraíba, que moram lá no Canadá, todo mundo que gosta de Toho, né? E, cara, é muito louco, porque você começa a criar um senso de comunidade e o sentimento que você tinha de isolamento por você não fazer parte de nenhum grupo some, né? Por causa disso. E é isso, eu vou falar um pouco das coisas que eu gosto do universo otaku. Primeiro, mangá. Eu tenho um sonho desde moleque que é ser mangaka no Japão. E eu sempre tento, todo dia, colocar mais um tijolinho nesse meu sonho. Seja desenhando, seja lendo mangá, ou seja estudando japonês. E os mangás que eu mais curto, eu vou falar um pouco deles para vocês. Isso vai gerar assunto e eu gosto disso, né? Meu mangá favorito se chama Oyasumi Pum Pum. É um mangá que eu recomendo para todo mundo que gosta de pelo menos ler mangá. Porque, nossa, por que eu tô falando assim? Eu não sei por que eu tô falando assim. Mas tá chato pra caralho, então eu vou tentar não falar assim. Tô parecendo, sei lá, um filósofo chato, um intelectualzinho que vai no Roda Viva. Hein? Um cara que faz vídeo pro YouTube. Não. Não, para com isso. O Yasumi Pum Pum é um mangá sobre um garoto que ele é representado imageticamente como um pássaro ou como um fantasminha, interprete como quiser, não é deixado de maneira explícita o que Pum Pum é. Porque você olha pra ele e você vê é como se fosse um garoto debaixo de um pano de lençol com um bico. Então ele parece um pássaro, né? Se você tiver disponível na internet agora, se você não estiver ouvindo isso fora de casa, pesquisa na internet a imagem dele, que você vai gostar. O mangá conta sobre o crescimento dele desde a vida infantil, desde a época juvenil até a vida adulta. E é um mangá muito introspectivo, que fala muito sobre o personagem principal e sobre o seu desenvolvimento. Mas o lance do mangá é que o drama psicológico é contado de uma maneira diferente, porque Pum Pum nunca tem um balão de fala. O balão de fala é representado pelo narrador, que mostra o que ele está sentindo. E o que isso demonstra? Se ele não é representado por fala, ele não é representado imageticamente também. É o narrador que consegue mudar toda a aparência de Pum Pum de acordo com o que ele está sentindo na hora. O que isso mostra? Isso mostra que o eu lírico, a catarse que você pode ter se identificando com o personagem principal, pode ser alterada também, porque tudo depende da sua interpretação de como ele está se sentindo. Porque tem uma cena que ele está se sentindo envergonhado e ele vira um triângulo. Ele simplesmente vira um triângulo. O que isso demonstra? Você que cria dentro de para si toda essa semiótica. Isso é muito genial. Mas esse não é o ônus da parte que é interessante do mangá, porque o jeito que é contado, os dramas, os plot twists que ocorrem são bem depressivos, mas são realistas e suficientemente bons para poder te trazer uma boa leitura, né? E eu não vou me estender muito, porque senão eu vou acabar dando spoiler, mas uma coisa que eu conto é que o mangá gira em torno dele e de uma outra personagem. Eu só vou deixar isso para lá. Pode ser o romance, não sei, interprete como você quiser, vai lá e leia. E é muito bom mesmo, né? O segundo mangá preferido que eu possuo, que se chama Aku no Hana. Aku no Hana tem não sei se vocês já assistiram Taxi Driver ou então Clube da Luta. É um mangá que segue essa linha de um personagem que ele é um fracassado. Ele se entra em fúria contra a sociedade em geral.
e ele faz coisas que são chocantes, e depois ele entra em processo de redenção, e assim vai. Por isso que eu recomendo muito a Konohana para os leitores de mangás que tem essa linha mais depressiva, dessa linha mais dramática, dessa linha de personagens adolescentes que se revoltam contra a vida, que você encontra também em Koe no Katachi. Você encontra isso um pouquinho em Your Name, mas nem tanto. Você encontra isso também em Honey and Clover. Eu posso listar vários. Você pode encontrar isso também em outros mangás da Inio Asano, que Oyasumi Pum Pum é do Inio Asano. Você pode encontrar isso em outros mangás. Você pode encontrar isso em Solanin. Você pode encontrar isso em mangás shonen, né? E a Konohana é mais um exemplo disso, né? E o personagem principal, eu vou contar um pouquinho do roteiro pra você se interessar, porque isso acontece no primeiro capítulo, é o pontapé inicial, e eu não acho que isso vai ser spoiler, né? O Oyasumi Pum Pum, diferente, eu acho que vai ser legal você ver sem saber muita coisa, porque vai ser importante alguns nuances que eu quero que você interprete de maneira mais pessoal, né? E já o Konohana tem uma interpretação mais sólida, ele, por mais que ele seja semioticamente falando mais metafórico em alguns fatores, com a flor do mal, que eu vou explicar mais pra frente, ele é um pouco mais direto em algumas nuances entre o personagem principal e o antagonista, que é o seguinte: o personagem principal, eu não sou bom com o nome, eu não vou lembrar agora, ele é um estudante de uma escola normal e ele gosta de uma garota, né? No final do período escolar do dia, ele encontra a bolsa da garota que ele gosta esquecido na sala. E lá no Japão eles têm que levar uma bolsa própria para poder levar as roupas de ginástica. E dito isso, ao abrir a bolsa de ginástica, ele encontrou as roupas dela lá, que ela usou no dia. Pervertido como todo japonês, ele começou a fungar as roupas dela e começou a apreciar o cheiro dela. Detalhe, ele só estava na sala nesse momento porque ele tinha esquecido um livro, que é Flores do Mal, na carteira dele, por isso que ele voltou pra buscar. No momento em que ele pega e começa a cheirar as roupas, ele percebe que tem uma outra personagem antagonista, a Nakamura, na sala, e ela tá espiando, e ao perceber que ela estava na sala, ele começa a sair correndo de maneira instintiva com as roupas dela. Então ele chega em casa com as roupas dela e fala: mano, eu fiz uma cagada. No outro dia de aula, Nakamura Sawa chega perto dele e fala: eu vi o que você fez, agora você vai ser o meu escravinho. E é isso, o entorno do mangá parece estúpido, mas todo esse lance deles se conhecerem parte daí, né? Porque vocês vão ter que ler. Eu não vou fazer um review aqui, eu só estou falando do meu universo. Tá bom? Então leia você. Você não é obrigado a ler, mas eu quero que você leia, porque é legal. Você gosta de mangá? Então lê. Agora, sobre os animes que eu gosto. Evangelion é meu anime favorito. Ele é um anime mais mainstream, porque ele foi trazido pela Netflix no ano passado ou retrasado, não me recordo. Ano passado, foi no final do ano passado, em setembro, mais ou menos. Acho que faz um ano, né? Que ele foi lançado, né? E Evangelion dispensa comentários, não tem muito o que falar, você pode conseguir conteúdo. Porque esses outros mangás que eu falei, eles possuem uma narrativa, eles possuem uma dinâmica mais underground, em que poucas pessoas... Vocês estão ouvindo muito barulho, né? Tipo, é porque eu sou hiperativo enquanto eu falo, eu fico batendo meu lápis aqui. Parece que o cara tá doidão na cocaína, hein? Olha só. Eita porra. O que eu ia falar? O Evangelion é um mangá mais mainstream, e os outros que eu falei agora há pouco, os mangás que eu falei, eles são mais underground, por isso que eu dei uma ambientada, caso vocês queiram ler, né? Mas já o Evangelion é algo que eu já gosto muito. Música, nossa, tem muita música japonesa que eu gosto também. Eu gosto bastante de Maximum Harmony, Baby Metal, eu gosto de Uchikobi Gokumon do Kokai, eu gosto de The Gazette, eu gosto de Galnerius, gosto de X Japan. Nossa, velho, é muita banda. É muita banda japonesa. A minha favorita é Maximum Hormone, eu tenho uma tatuagem deles no braço, né? Então é isso, eu acho que não tem muito o que eu me estender sobre esse assunto. Eu só achei que seria legal falar pra poder encher um pouco de linguiça e poder deixar o bagulho mais redondinho, mais gostosinho. Mais alguma coisa pra falar, Daniel? Mais alguma coisa que você anotou aqui?
sim, as piadas. Eu tenho alguma piada legal pra fazer aqui? Ah, tem uma aqui que eu achei interessante. Vocês já perceberam como os escoteiros são uma dinâmica em que eles apenas querem imitar os militares? Eles são como se fossem mini soldados. Só que tudo que eles fazem, os militares não fazem. Tudo que os militares fazem, eles não fazem. Porque assim, se os escoteiros recebessem medalhas por fazer as coisas que os soldados do exército fazem, ia ser o seguinte: olha só, eu tenho uma medalha de carpim-mato. Oh, legal. Eu tenho a medalha de lambebota do sargento. Pô, é mesmo? Eu tenho a medalha de 80 tiros acidentais numa família dentro de um carro no Rio de Janeiro. Entendeu? O escoteiro não faz o que o exército faz de fato. Enquanto os soldados do exército não fazem o que os escoteiros fazem de fato. Olha, imagina você ter que se alistar, ter que se matar pra poder atravessar velhinha na rua. Atravessar não, ajudar elas a atravessar. Você vai atravessar ela, caralho, você vai atropelar ela, porra. Imagina um sargento velhão, bigodudo, um major vendendo cookie na rua. Tudo bem que escoteiro brasileiro é diferente dos americanos, mas eles têm esse lance de medalha. Ai, caralho. Mas eu imagino que o escoteiro nunca vai conseguir se matar, por causa que como eles aprendem a fazer e desatar nós, eles vão ver um nó de uma forca e vão ficar viciados em fazer e desfazer aquilo. Então eles vão esquecer que eles têm que se suicidar, né? Mas também tem um lance da lavagem cerebral, então eles nem vão lembrar de que existe a alternativa de suicídio, porque eles estão tão com o cérebro atrofiado que a única função deles é servir o país, ou então a dinâmica escoteira deles, né? Caralho, eu imagino que anões... Deve ser difícil um anão se matar também. Porque, pensa comigo, ó, pra uma pessoa se matar, ela tem que subir numa cadeira e colocar uma corda no teto e se enforcar. Como que um anão faria isso? Ele não consegue alcançar. Ele não consegue alcançar o parapeito da janela pra poder se jogar. Eu nunca vi um anão que cometeu suicídio. Porque na verdade eu acho que você ser anão deve ser muito feliz. Porque só pelo fato de você ser mais baixinho, você consegue receber um monte de alegoria e todo mundo vai te tratar bem. Tipo, ai que bonitinho. Eu nunca vi um anão maromba também. Imagina um anão maromba. Ia virar o quê? O Mario? O Mario, ele ia começar a destruir tudo. Será que existe anão maromba? Agora eu fiquei curioso. Eu nunca vi um índio maromba. Eu nunca vi um índio autista. Eu nunca vi um anão maromba. Imagina um combo de deficiência: anão, cadeirante, maromba, mulher. Olha só, hein? Piada machista de graça, hein? Piada machista de graça, hein? E se um anão se matar, será que ele vai pro inferno? Porque assim, dizem que quando você comete suicídio, você tá recusando a glória da vida que Deus lhe deu. Então se um anão se suicidar, ele tá recusando essa glória. Oxe, é um ser humano. Só que ele vai pro inferno. E se for o inferno de Dante, ele vai sofrer mais do que os outros. Porque o inferno de Dante, pra quem comete suicídio, é você ficar num mar de bosta e vai vindo uma foice querendo cortar seu crânio. Então você tem que se afundar na merda. Mas o anão não vai ter escolha. Então ele vai morrer, ele vai sentir sufocado com cheiro de merda pra sempre. Porque ele vai estar lá afundado, né? Agora, imagina se a gente pudesse escolher. Você morre, aí você vê uma escadinha que vai pro céu e uma escada que desce pro inferno. Eu acho que a maioria das pessoas iria pro inferno, porque pra descer tudo o santo ajuda, né? Ainda mais se a descida fosse um tobogã e a descida pro céu fosse uma escada gigantesca que ia alcançar sua perna. Então todo cadeirante ia pro inferno e todo mundo iria pro inferno também, porque imagina, a sua única diversão, você morreu, você quer voltar a sentir prazer na sua vida. Aí você vê uma escada gigantesca e um tobogã que você pode se divertir e ter seu último suspiro de diversão. É óbvio que você vai escolher isso, cara. Todo mundo vai querer falar Yippee! Aí cai no mar de merda. Oh, que da hora, mano. O que eu tô falando? Meu Deus do céu. Mano, isso é louco, cara. Eu fui escrever um negócio no meu bloco de notas aqui, eu acabei bagunçando tudo, mas depois eu arrumo. Isso não é um erro, isso é um happy little accident, assim como Bob Ross já dizia, não? Ai, caralho.
E o purgatório? Será que existe o purgatório mesmo? Tipo, tu fica na fila de espera. O purgatório já existe, se chama fila do caixa. Você fica sentado lá com um monte de velho e você só tá esperando sua hora. onde o inferno lhe aguarda, porque você ser atendido por uma pessoa do caixa é a maior tortura do universo. Porque todo mundo que trabalha de funcionário público deve se questionar. Funcionário público que atende as pessoas, no caso, deve se questionar todo dia que decisões que ele levou, que ele tomou na vida, que levou ele a chegar nesse ponto, porque deve ser muito estressante, porque como o Estado virou uma máquina muito gigantesca, uma engenhoca, que ao mesmo tempo que beneficia, atrapalha o pobre, todo esse rolê de beneficiar e atrapalhar o pobre, deixa ele burro, literalmente. Então a função do cara que tá atendendo ali é explicar toda essa maçaroca para um pobre mal alfabetizado ou idiota útil, no mínimo. Pode se sentir ofendido se você for assim. Na verdade, se você for que nem esses caras, você não está aqui escutando esse podcast. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu falo isso porque eu já trabalhei no Poupa Tempo, caras. Se tem uma coisa que pobre burro... Não, pobre burro não. Se tem coisa que burro gosta mais de fazer é comprar carro adoidado. E eu já vi gente que não consegue escrever direito fazendo transferência de carro. Mas, mano, pra que tu vai gastar uma puta grana com um carro, cara, se você pode comprar um mais barato que te leva pro ponto A pro ponto B? Por que tu não economiza essa grana e sai fora desse país? Eu não sei, isso é só minha opinião também. Se a pessoa quiser comprar, faz o que quiser, gira a economia. Gire a economia para que pessoas como eu, de espírito evoluído, possam curtir o conforto de uma vida elevada, porque se todo mundo pensar que nem eu, vai ter concorrência no mundo confortável, que eu imagino, né? Essa brincadeira, pessoal, eu não me acho tanto assim, não. Acabei de falar que ontem eu tava me sentindo um lixo. Vocês esqueceram? Caralho. Mas, cara, imagina, tu tem que ficar o dia inteiro explicando a mesma coisa pra um velho que acabou de sair da lotérica, acabou de fazer a fezinha e vai lá no caixa ver se caiu o auxílio do mês, né? Porque o governo gosta de dar auxílio, é auxílio emergencial, é auxílio de Bolsa Família, auxílio pra mulher que é viúva, auxílio pra mulher que tá grávida, auxílio pra não sei o que, auxílio pra quem tá fazendo auxílio. Mano, eu acho, é uma teoria, eu não manjo de economia, tá? Sou apenas eu falando aqui. Eu acho que se não existisse esse auxílio, existiria menos imposto, e assim a pessoa ia ganhar mais no mês dela, o poder de compra seria maior. Eu não sei, não, é só uma teoria. Porque assim, ó, a gente trabalha 30 dias e a gente recebe um valor que significa um poder de compra baseado nos produtos e serviços que a sociedade nos proporciona. Aí chega o Estado, que é uma organização estranha que existe na sociedade, e ele fala, viu, eu preciso de 20% disso daí, porque caso você seja mandado embora, o seu poder de compra não vai ter, então eu prefiro guardar pra eu te dar esse poder de compra depois, quando você for demitido. Ah, mas eu não sei se eu vou ser demitido mesmo assim. E ele não fala nem isso pra você, ele fala pro contratante, e você, empregado, tem que assinar um contrato onde tá escrito isso. E você nem soube disso, porque o contratante não te falou, ele apenas entregou o contrato, e ninguém lê contrato, porque o contrato é feito de maneira chata, justamente pra isso, pra o cara meter no seu boguita, meter no seu furicó. Então, qual que era a minha lógica? Se não existisse esse contrato, se não existisse essa porra que a mamãe Estado faz, eu acho que sobraria mais dinheiro pra pessoa. Então, eu chuto. Eu não vou nem falar que eu tenho certeza, só pra não dar merda. Porque assim, quando minha mente fala que tem certeza sobre algo, ela acredita. E aí quando eu quero mudar de ideia, fica difícil. Então eu chuto que se você chegar pra qualquer pessoa, pai de família, que ganha 1.200 por mês pra sustentar 3 barrigas, e falasse, se você não desse dinheiro pro Estado, que nem você tá dando todo mês, você ia receber quase o dobro. Ele ia querer ficar com quase o dobro de grana, né? Porque, mas a gente paga imposto pros serviços. Não, tipo assim,
Se a lógica de um cara que defende o imposto baseado em renda e em fundo de garantia, seguro-desemprego e assim vai. Ele defende isso porque ele fala que o contratante, ou melhor, o empresário que está te contratando, ele pode passar sua perna, ele pode passar a perna em você. Mas o detalhezinho que eu acho é que existem várias empresas e você escolhe a que você quer ir trabalhar. Estado só tem um. Por que você quer confiar num político, num velho gordo que, democraticamente falando, você escolheu estar lá? E olha que democracia é falso, porque democracia é algo falso, porque tem todo o joguete político, populista, do cara convencer o pobre que ele vai fazer algo que no fim ele não vai fazer. Sem falar que tem aquela puxadinha que quando um cara é eleito, ele puxa várias pessoas do partido dele para poder entrar na assessoria, né? E tudo isso tá mexendo com o seu dinheiro, tá? Ou você acha que todo mundo que se candidata politicamente é bom samaritano e vai usar o dinheiro por seu bem? Você acha mesmo? Ah, mas tem o sistema judiciário pra poder garantir. Mano, o sistema judiciário tá processando o twitteiro que faz piada com eles no Facebook. Eu não sei se isso é um bom indicativo de moral, né? De ética, né? De caráter, né? Que é a palavra. Eu não sei. Mas assim, você pense aí, né? Pensa aí com a sua cabeça, né? Eu prefiro mais dinheiro no meu bolso. Eu prefiro que o pobre possa empreender. Mas tudo bem, você que escolhe, né? Então, um funcionário público, ele escolheu isso porque é a maneira mais fácil de você... É outra história também, tipo, mano, quem paga o funcionário público? Tipo assim, né? Tipo, uma pessoa que se utiliza de um serviço que é depredado, mas a pessoa que trabalha nesse serviço ganha tão bem que podia, com o seu próprio dinheiro, melhorar esse serviço, não sei, né? As pessoas reclamam dos cortes de universidades, que o dinheiro que tem lá não consegue nem manter a estrutura, a infraestrutura de certos cursos. Mas ninguém fala do salário do coordenador geral, né, de 30 mil. Ninguém fala, né, 10 mil de um professor que vai no máximo uma vez por semana, não sei, né, mas eu vou jogar isso no ar. Não sei, não tenho prova, não sei. Eu entrei lá no site pra ver, não sei, eu tô falando da minha memória, mas eu já vi coordenador geral de faculdade pública, de Instituto Federal, ganhar 30 pau por mês. O salário superfaturado dos professores, né, se fosse cortado um pouco, daria pra suprir a infraestrutura, mas não sei, ninguém quer ficar fora dessa mamata, né? Sem falar do benefício de juiz, do benefício de deputado, né? Eu tô entrando mesmo num assunto que é uma maçaroca. É uma maçaroca do caralho mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que já deu por hoje. Já tô de boa. Já fiz a minha cota semanal. Talvez eu tenha um episódio extra no meio da semana, porque eu não tô conseguindo arranjar gente pra fazer o troca-troca ideia. O Driel aceitou de boa, ele veio aqui em casa, mas as pessoas que eu tô chamando estão enrolando um pouco, né? Estão faltando com compromisso. Essa indireta foi pra você mesmo, que tá me ouvindo, que eu te chamei e você não veio. Mas tudo bem. Tem parte de mim também, de poder ter a garantia, de poder chamar vários convidados pra caso um fure eu poder fazer com outro, tudo bem. Mas talvez eu faça um episódio novo e manda um e-mail pra mim. Manda um engajamento, manda um comentário, me adiciona no Facebook, manda uma mensagem no meu inbox, no meu Insta, no meu e-mail. Aqui no YouTube mesmo você pode mandar nos comentários que eu vou ler todos mesmo no próximo episódio. Você pode mandar uma história interessante da sua vida pro meu e-mail. Você pode mandar uma pergunta, você pode mandar uma notícia engraçada que eu vou ler. Engajamento, caras, porque senão eu vou sentir que eu tô falando sozinho que nem um esquizofrênico e 3 pessoas estão ouvindo. Tudo bem, vou desvalorizar essas 3 pessoas? Óbvio que eu vou. Óbvio que eu vou. Me sugiram temas também. Podem me sugerir. Ó o busão levando os peão pro trabalho. Posso falar sobre os temas que vocês sugerirem. Sabe? Não sei. Mas se você gosta disso aqui, demonstra que você gosta disso daqui. Infle meu ego, sabe? Meu ego é muito importante, sabe? Todas essas noções imagéticas e intangíveis são importantes para que o ser humano consiga viver sua vida e esquecer que ele é um macaco,
que só quer comer, cagar, e beber, e transar, e mijar, sabe? Embrace the monkey, reject modernity. Dá um beijo na sua mãe, dá um beijo no seu pai. Tchau, 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 tchau.